E aí, meu povo, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Para você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Lili, tenho 23 anos e hoje estou aqui para contar a minha história. Estou aqui hoje para contar a minha história. Eu peço para que vocês fiquem até o final. Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas eu não vou enrolar. Eu vou tentar ser bem direta, bem específica, porém sem expor as pessoas. Vamos lá. Como eu disse, eu me chamo Lili, tenho 23 anos. Criei este canal há um ano atrás. Eu comecei na internet pelo Instagram. Eu decidi que eu queria compartilhar coisas no Instagram. Eu sempre gostei muito de consumir o conteúdo da internet. Depois que eu me casei em maio de 2020 e final de julho para começo de agosto, eu decidi que eu queria começar aos poucos, né? Falei, vou começar com uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí conforme for fluindo eu vou continuando. Eu comecei com conteúdos de beleza pessoal, comecei a me cuidar, porque eu nunca fui uma pessoa de me cuidar muito. Falei, eu vou começar a me cuidar e quero compartilhar isso, porque assim como eu, podem ter pessoas que não gostam. Mas eu sempre fui muito do tipo de que se eu visse algo, visse uma pessoa fazendo, eu me animava a fazer. Se fosse pra eu fazer sozinha, eu não queria, eu não gostava. Mas se eu visse uma pessoa fazendo, se eu assistisse um vídeo de uma pessoa fazendo, despertava curiosidade. Aí eu falava, vou fazer. E aí eu pensei comigo, né? Falei, se eu sou assim, pode ser que tenham pessoas que também sejam assim. E decidi começar a compartilhar. Comecei a compartilhar skincare, comecei a compartilhar hidratação de cabelo. E foi só indo. Começou pelos stories, comecei a gravar IGTV, comecei a gravar Reels, quando saiu a ferramenta do Reels do Instagram. E aí foi, e logo em seguida eu decidi que eu queria criar um canal no YouTube. Desculpa, eu tô um pouco nervosa. Não é muito fácil, né, eu compartilhar a minha história, vocês vão entender no decorrer do vídeo. Enfim, decidi que queria criar um canal e em agosto eu criei o meu canal, dei a minha cara a tapa, postei alguns vídeos, mas como boa insegura que sou, acabei apagando esses vídeos. Eram alguns vídeos, eram vlogs, eu postei um vlog acampando porque eu acampei pela primeira vez. Enfim, depois eu produzi outro tipo de conteúdo e fui postando sequencialmente no YouTube e acabei gostando. Então vamos lá no comecinho da minha história. Eu sou natural de Rondonópolis, eu nasci e cresci aqui em Rondonópolis, né, onde eu estou atualmente, estou a passeio. Nasci e cresci aqui em Rondonópolis, criada somente pela minha mãe. Sou eu e mais duas irmãs. Sou a filha do meio, tenho a irmã mais velha e tenho a irmã mais nova. Criada somente pela minha mãe, porque fomos abandonadas pelo meu pai e pelo pai da minha irmã mais velha, porque eu e a caçula somos de um pai e a mais velha é de outro. E a minha mãe, infelizmente, não teve sorte com um homem que arcasse com o papel de pai. Então fomos criadas somente pela minha mãe. Veio de família humilde, mas humilde assim, humilde mesmo, não só humilde de não ter luxo, mas humilde de ter só o necessário, extremamente necessário. Em consequência disso, comecei a trabalhar novinha, comecei a trabalhar aos 13 anos, não só eu, mas as minhas irmãs também, porque a minha mãe, como eu disse, ela tinha condições, na verdade ela corria atrás para ter o necessário, mas a gente não tinha luxo, a gente não tinha coisas que adolescentes, que crianças acabam se interessando, ficando com vontade de ter. Então, quando a gente criou uma certa idade, a gente quis correr atrás do nosso, a gente quis ter as nossas coisinhas, então começamos a trabalhar bem novinhas. Com 13 anos eu tive meu primeiro emprego, que foi como babá. Depois disso eu consegui outro serviço como babá. Depois eu fui trabalhar na casa de uma pessoa que morava perto da casa da minha mãe. Eu cuidava da casa e cuidava da filha, fazia companhia para a filha, porque a filha já era grandinha. Com 16 anos eu já comecei a trabalhar de carteira assinada, né, que já podia trabalhar de carteira assinada. Então eu trabalhava o dia todo, eu trabalhava em uma loja, eu era do caixa dessa loja. Eu trabalhava o dia inteiro nessa loja e à noite eu ia para a escola. Só que como eu dependia de ônibus, eu não tinha moto e eu trabalhava muito longe de casa, eu dependia de ônibus, não dava tempo de eu sair do meu serviço para ir para a escola, né? Não dava tempo de eu passar em casa para ir para a escola, reformulando. Então, do ônibus eu já descia na escola, eu levava as coisas da escola para o meu serviço e me trocava no banheiro da escola, para assim eu conseguir chegar a tempo na escola, pegar a primeira aula e concluir o meu estudo. Enfim, depois desse serviço, eu concluí o ensino médio nesse serviço, eu já estava no terceiro ano do ensino médio, porque eu nunca reprovei, eu era um ano adiantado, eu acho. Eu faço aniversário no final do ano, então deve ser por isso. Eu já entrei em outro serviço, comecei a trabalhar numa perfumaria,
Depois disso eu já fui para outro, eu sempre trabalhei. Voltando no quesito da minha condição financeira. Como eu disse, né, eu comecei a trabalhar novinha porque eu não tinha condições. Ou seja, a minha mãe, ela trabalhava quando dava, quando ela conseguia uma pessoa para ficar com a gente, ou quando ela conseguia um serviço que desse para levar nós três. Daí ela ia com nós três pequenos, porque a diferença de idade entre mim e minha irmã mais velha são 3 anos e pouco, quase 4 anos. E de mim para mais nova são 1 ano e 2 meses. Então, assim, eram 3 crianças, literalmente. Então, a minha mãe levava nós três de bicicleta, porque ela não tinha um veículo. Ou ela pagava alguém para ficar com a gente, mas nunca, nem sempre arrumava uma pessoa de confiança. Minha mãe, enfim, ela não tinha uma casa, infelizmente, então ela morava onde desce. Um tempo ela morou com a minha avó paterna, quando eu era bem pequenininha, antes dela se separar de vez do meu pai, ou ela morou com uma tia, ou ela morou, sabe, ficou perambulando. Onde ela conseguia ficar, ela ficava por conta de nós. E corria atrás do jeito que dava. Quando meu avô era vivo, ela morou um tempo com o meu avô. Depois ela foi indo, sabe? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque, como eu disse, eu não vou expor ninguém. E aí, depois ela conseguiu uma casa, que é a casa que ela está até hoje. E daí passamos a morar nessa casa. Eu era bem pequena, não lembro de muita coisa. E no quesito do meu genitor, a minha mãe se separou dele quando eu tinha 2 aninhos de idade, por aí. E a minha irmã era de colo, a caçula, que tem diferença de 1 ano de mim, ela era de colo. Porque o meu pai, o meu genitor, ele não tinha responsabilidade, ele não assumia o seu posto como homem, como pai. E a minha mãe bancava tudo, né? Além dela ter 3 filhas pequenas, uma casa para sustentar, ela ainda tinha que sustentar um homem que não queria saber de trabalhar. Então, entre sustentar tudo sozinha e ter um homem, ela optou por sustentar tudo sozinha e não ter um homem. Ou ela saiu da casa que ela morava, né? Porque ela morava na casa da mãe do meu genitor, né? Da minha avó paterna. E procurou um lugar para ela ficar sozinha nessa casa em que ela mora até hoje. O meu avô na época era vivo, então ele passou a morar com a minha mãe, né? Foi a minha mãe a pessoa que cuidou dele até o seu último dia de vida. E na época eu tinha um tio que era solteiro, que sempre foi muito próximo da minha mãe e também foi morar com a gente. Então morava minha mãe, nós três que éramos crianças, o meu avô materno e o meu tio materno. Cresci nessa casa a minha vida inteira, até eu casar foi nessa casa. Eu vou deixar takes dessa casa, vou deixar partes dessa casa. Eu fiz um pequeno tour, eu conversei com a minha mãe, pedi a permissão dela. Tá aí o motivo de eu não ter feito um vídeo contando a minha história antes, porque envolvem pessoas, principalmente a minha mãe. Então eu conversei com ela antes de qualquer coisa e pedi permissão para estar fazendo isso. Então eu vou estar deixando cenas da casa. Eu fiz um tour bem rapidinho, sem som, sem nada, só para vocês terem uma noção do lugar que eu cresci. E que está assim até hoje, infelizmente, porque nós não tivemos condições de estar arrumando. Todo mundo bem sabe que reforma custa muito caro e a minha mãe sempre sustentou, sempre criou a gente sozinha. Então a condição que ela tinha foi para criar a gente e não para ter uma casa boa, uma casa bem estruturada. Enfim, fiquem aí com o tour da casa onde eu cresci e que é a casa que minha mãe mora até hoje. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If
I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. I would. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all. Né, de falar sobre isso, porque, como eu disse, né, depois que eu entrei pra internet, eu escuto coisas de pessoas que eu conheço ou pessoas da internet que falam que eu casei porque eu queria sair da casa da minha mãe, que eu tinha vergonha da casa da minha mãe, que eu não sou uma pessoa humilde, que eu casei com meu marido por interesse, que hoje eu tenho uma casa boa e não lembro da minha mãe. Mas só pra deixar claro, tá? Eu já vou continuar. Eu me casei porque eu realmente gostava, não que isso vai fazer diferença, porque as pessoas acreditam no que elas querem acreditar, mas eu demorei pra me casar, eu me casei com 22 anos e até eu me casar eu sempre morei com a minha mãe, sempre, sempre, sempre morei com a minha mãe. Por que que eu teria vergonha do lugar que eu cresci, vergonha da mulher que me criou, que deu tudo de si, da sua vida pra me criar? Por que que eu teria vergonha? Cara, eu nunca fui uma pessoa de luxo, até porque eu nunca nem tive luxo. Por que que eu iria ser uma pessoa de luxo? Eu sempre tive o básico. E hoje, a casa que eu moro não é minha, eu estou atualmente morando na casa dos meus sogros, tem até vídeo aqui no canal sobre isso. Eu moro de aluguel. Então, assim, as casas que eu moro, eu pago pra morar. Se tem uma pintura na parede, se tem um forro, se tem um piso no chão, não é meu, é do dono da casa. Eu pago pra morar ali, eu dou o meu couro, eu trabalho pra no final do mês eu ter o dinheiro pra morar ali naquela casa, mas aquilo ali não é meu. Nada daquilo ali é meu, entendeu? Eu pago pra morar porque se eu não pagar eu vou morar onde? Então, assim, eu já morei sim em casa boa, mas aquela casa, né? Casas boas são casas caras. Morei numa kitnet que mal cabia eu e meu marido dentro, porque eram 2 peças. Atualmente estou na casa dos meus sogros, mas é por pouco tempo, já estamos praticamente saindo de lá. Então, assim, nada do que eu tenho é meu, entendeu? Eu trabalho para morar naquele lugar. Gente, casa de aluguel não é casa chique, não é luxo, porque não é seu. Você tá pagando, você trabalha para pagar para morar naquele lugar, entendeu? Mas enfim, recapitulando, eu cresci nessa casa, eu morei a minha vida inteira com a minha mãe até eu de fato casar. Na parte do tour, na edição eu vou colocar de uma maneira que vocês consigam entender. Mas esse quarto que vai passar agora é o quarto que eu dormia com a minha irmã caçula. A minha irmã mais velha, ela se casou com 17 anos e eu e a minha irmã mais nova continuamos morando na casa da minha mãe. Quando a minha irmã mais velha casou, ela saiu de casa, foi morar de aluguel
Só que em seguida ela acabou engravidando e, como eu disse, mais uma vez, a gente nunca foi de ter condições. Então ela acabou voltando para casa da minha mãe e para não ficar todo mundo ali embolado ali dentro, a minha mãe, eles fizeram uma parte do lado da casa da minha mãe para eles morarem ali. E aí eu fiquei no quarto com a minha irmã caçula, porque quando a minha irmã mais velha morava com a gente, ela tinha um quarto dela e eu e a minha irmã caçula dormíamos em outro quarto. Na verdade, voltando bem a fita, dormíamos nós três num quarto, meu avô no outro, meu tio no outro, né? Porque morava meu avô e meu tio ainda. Quando meu avô faleceu e o meu tio não morava mais com a gente, a minha irmã mais velha passou para um quarto sozinha, até porque ela era mais velha, ela já estava na adolescência, né? Ela queria a privacidade dela. E eu e a minha irmã caçula dividíamos um quarto. Depois ela casou, eu e a minha irmã caçula continuamos por um bom tempo nesse quarto, porque o outro quarto era da minha mãe, né? E o outro quarto ficava para quando alguém viesse. Esse tio meu sempre via para casa, sempre tinha familiares que vinham para casa e tinha que ter um lugar para as pessoas ficarem. Daí, depois que eu comecei a trabalhar, né, comecei a trabalhar não, quando eu estava trabalhando em um serviço que eu estava ganhando melhor, eu decidi que eu queria fazer um quarto, porque eu dividia quarto com a minha irmã a minha vida toda, só que eu trabalhava e a minha irmã não. Quer dizer, os nossos horários eram diferentes, eu não lembro se na época ela trabalhava, provavelmente trabalhava sim. E eu precisava da minha privacidade, eu queria dormir a hora que eu quisesse, né, acordar a hora que eu quisesse, porque eu trabalhava, eu acordava cedo, aí chegava em casa eu queria descansar, mas o quarto não era só meu. Enfim, eu decidi que eu queria fazer um quarto, que é o quarto que hoje em dia minha mãe utiliza para dormir. Comecei a fazer aquele quarto, infelizmente não tive condições de terminar, porque reforma custa muito caro, como eu bem disse. Comecei a fazer esse quarto. Só que quando eu comecei a fazer esse quarto, eu também dei entrada numa moto pra mim, porque eu dependi de ônibus a minha vida toda, eu trabalhava de ônibus e eu queria ter uma moto. Então eu dei entrada num consórcio e comecei a reformar, ou seja, muito gasto. E eu sempre ajudei a minha mãe em casa, sempre que eu pude, eu ajudava a minha mãe em casa, ajudava nas despesas. Só que quando eu comecei a fazer essas duas coisas, as coisas apertaram muito pra mim e eu não consegui mais ajudar em casa. Tanto que eu fiquei um tempo sem ajudar até eu casar, mas sempre que eu pude, eu ajudei sim. Eu morava com a minha mãe, eu já era mais velha, né? 22 anos até eu me casar, mas sempre que eu pude, eu ajudei. Porém, eu comecei a reformar, comecei a pagar minha moto. Hoje em dia eu só tenho a minha moto por conta disso. Porque a minha ideia era que eu reformasse esse quarto para o quarto ficar para minha mãe depois que eu casasse. Então eu abri mais esse quarto, eu fechei a varanda do fundo da casa da minha mãe para fazer esse quarto e eu queria um quarto com banheiro, porque a casa da minha mãe só tinha um banheiro, na verdade só tem, né? Porque eu não consegui terminar. Enfim, então a casa da minha mãe se encontra desse jeito, né? É o lugar que eu cresci, que eu vivi a minha vida toda praticamente, porque os outros lugares eu nem lembro, sabe? Igual eu falei, a minha mãe morou em muitos lugares, mas eu não lembro porque eu era muito pequenininha. Enfim, então essa é a casa que eu cresci, essa é a parte difícil da minha história, mas complementando mais, além da dificuldade da casa e do fato da minha mãe trabalhar e sustentar a gente sozinha, de nunca ter tido luxo, de ter que trabalhar. Para vocês terem uma ideia, o meu primeiro celular eu comprei com o meu dinheiro, a minha primeira bicicleta, que eu era doida por bicicleta, eu comprei com o meu dinheiro. A gente passou a comprar as nossas roupas, fui eu que comprei, eu comprava roupa, eu comprava sapato. Quando eu peguei uma certa idade, a gente começou a comprar o nosso material. Porque assim, né, a minha mãe, ela trabalhava, ela já sustentava a gente, já dava o necessário pra gente, mas se a gente queria algo além disso, a gente corria atrás e comprava. Então a gente começou a comprar as nossas coisas e o resto a minha mãe fazia. E sobre mim, sobre a minha pessoa. Além de tudo isso, eu sou cristã desde muito nova, então, e eu sempre fui muito magra. Eu me batizei aos 12 anos de idade e a religião que eu frequento, a gente segue a doutrina da Bíblia. Eu não vou entrar nesse quesito, eu não quero discutir religião, mas nós somos sim os cristãos que mulher só usa saia, que não usa short, não usa calça, enfim. Então eu cresci desse jeito, eu era muito magra e eu sempre sofri muito bullying por conta da minha aparência, por conta do meu cabelo. Eu vou tentar deixar uma foto de quando eu era mais nova,
que eu era muito magra. Eu sempre tive cabelão e o meu cabelo ele era cacheado e muito volumoso, muito armado. Eu não sabia me cuidar, não sabia me arrumar, eu nunca fui muito vaidosa, eu sempre fui muito na minha, sabe? O jeito que eu tava, eu saía, eu só prendia o meu cabelo. Nunca fui muito de me arrumar e nada desse tipo. Hoje em dia que eu me cuido mais, né? Porque a idade chega, né? Mas enfim. E eu sempre sofri bullying por isso, por conta dos meus dentes. Se vocês repararem nos vídeos, os meus dentes, ó, esse dente aqui tá quebrado, os meus dentes, eles são bem amarelados, são tortos porque eu nunca usei aparelho. Eu tenho uma cirurgia pra fazer e a cirurgia não custa barato, então eu não posso colocar aparelho. E meus dentes, eles são amarelos por conta que eu sempre tomei muito remédio, porque eu sempre tive anemia, sempre fui bem doentinha, sabe? Então, assim, né, eu sofria bullying pela minha aparência, pelo meu corpo, pelo fato de eu ser crente e só usar aquele tipo de roupa, pelos meus dentes serem do jeito que são. Eu sofria bullying de tudo, eu sempre era a excluída da classe, eu sempre era a que mais sofria porque eu era mais feinha. Nas brincadeiras eu sempre era a deixada de lado. Também passei por abuso, infelizmente, eu sofri uma tentativa de abuso. Vou falar abuso para não falar a outra palavra, mas graças a Deus o ser humano não conseguiu concluir o que ele queria, mas ele conseguiu pegar em mim, ele conseguiu me segurar, ele conseguiu fazer, ele só não conseguiu finalizar, ele não conseguiu, vou ser bem direta com vocês, ele não conseguiu penetrar, mas ele conseguiu passar a mão e ele conseguiu, o pior de tudo, ele conseguiu me traumatizar pelo resto da minha vida. Eu, por conta da minha aparência, eu sempre tive muita insegurança, então eu não conseguia me relacionar com ninguém. Eu fui perder o meu bebê, eu fui dar o meu primeiro beijo com 18 anos de idade, porque eu tinha muita insegurança comigo mesma, eu achava que ninguém fosse me querer. Então eu dei o meu primeiro beijo com 18 anos, tive o meu primeiro relacionamento com 19 anos. Meu primeiro relacionamento durou 6 para 7 meses. Depois dele eu achei que não ia mais conseguir, e aí aos 22 eu conheci o meu marido e hoje sou casada. Muitas pessoas falam que eu casei por interesse, que eu tô com ele pelo que ele tem, mas primeiro, ele não tem nada. A casa, as coisas que ele tinha quando era solteiro não eram deles, não eram dele, eram dos pais dele, porque o pai dele batalhou muito para ter o que tem. Então, como ele morava com os pais, ele usufruía, mas nada daquilo era dele, ele não tem nada, né? Hoje a gente corre atrás para ter as nossas coisas, mas falar que ele tem algo, ele não tem. Ele trabalha para o pai. E os lugares que eu moro, mais uma vez, como eu disse, a gente mora de aluguel, a gente paga pra morar, né? Então a gente não tem luxo, a gente não tem nada. O que a gente tem é a moto que a gente anda, que foi fruto do meu trabalho ainda solteira, que ficou para o casal. Enfim, eu tô falando bem resumidamente, sabe? Eu quero trazer mais vídeos desse nicho. Eu quero que vocês me conheçam melhor. Eu quero que as pessoas me conheçam antes de tirar conclusões sobre mim de coisas que elas não sabem, entendeu? As pessoas têm um costume, um hábito muito feio de falar o que elas não sabem, de julgar sem conhecer, sem saber. Então, assim, só deixando claro, né, eu vim de família humilde, eu não tenho condições alguma, eu não tenho luxo, então não sou metida. Como é que eu vou ser metida, gente? Mais uma vez, como que eu vou ser metida? Como que eu vou querer luxo, que eu vou gostar de luxo, se eu nunca tive isso na minha vida? Pra vocês terem uma ideia, quando eu era mais nova, a minha mãe não tinha, né, condições, como eu disse. Eu fui experimentar essas besteirinhas que adolescente gosta quando eu comecei a trabalhar. Eu ia experimentar Danone, Todinho, essas besteiras que criança gosta nas casas que eu ia trabalhar, porque eu nunca tive isso em casa, entendeu? Eu fui andar numa moto, eu fui pilotar uma moto quando eu comprei a minha, porque eu não queria estragar as coisas dos outros e na minha casa eu não tinha isso, entendeu? Eu fui andar de bicicleta quando eu comprei a minha, porque eu não tinha condições e eu não ia usar as coisas dos outros e eu não tinha isso em casa. Então, assim, tudo que eu usufruo hoje é suor do meu trabalho, entendeu? Porque eu só consegui as coisas depois que eu comecei a trabalhar, porque eu nunca tive nada disso. Então não tem como as pessoas falarem que eu sou metida, que eu gosto de luxo. Luxo todo mundo gosta. Claro que eu queria uma casa boa, a melhor das melhores. Claro que eu queria um carro do ano.
Claro que eu queria ter o que as pessoas falam, que me acusam de ter mesmo, mas infelizmente eu não tenho. E se você falar pra mim que você não gosta de luxo, que você não gosta de coisa boa, você vai estar mentindo, porque todo mundo gosta, qualquer pessoa gosta. Só que a gente não tem. O que a gente tem é saúde e força de vontade pra trabalhar e correr atrás. E se Deus quiser um dia, eu vou ter sim tudo que eu quero, mas eu vou ter por consequência do meu trabalho, porque eu vou batalhar muito pra ter. Para vocês terem uma ideia, para finalizar o vídeo aqui, que eu tenho certeza que já está muito longo, eu nem trabalhar no momento estou trabalhando. Desde que eu casei estando desempregada e desde então eu estou desempregada. Todo o sustento que a gente tem, graças a Deus o meu esposo está trabalhando. Eu conheci a internet, comecei a trabalhar com a internet, comecei a trabalhar com o marketing digital, trabalhei um tempo de babá para conseguir auxiliar o meu esposo, mas todo o sustento está sendo do meu esposo. A gente passou por turbulências. Quem acompanhou os vídeos aqui do canal, lá no meu Instagram, sabe que o meu esposo sofreu um acidente, que a gente ficou dependendo das pessoas por quase 3 meses, porque o meu esposo ele não estava registrado, ele não estava trabalhando de carteira assinada. Então, quando ele sofreu o acidente, que a gente perdeu a moto, que ele ficou machucado, que ele estava desempregado e que eu estava cuidando de tudo, sabe que a gente passou necessidade, que a gente só conseguiu passar por tudo aquilo por ajuda da família, por ajuda de amigos, porque a gente ficou numa situação assim que a gente não tinha nada para comer em casa. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar disso, porque isso faz parte da nossa história. A gente não tinha o que comer, a gente não tinha moto para andar, a gente morava numa kitnet de 2 cômodos, ele não conseguia andar, ele precisava de mim para andar. Eu cuidava dele, eu cuidava da casa e ainda cuidava de um bebê, porque na época eu estava trabalhando como babá numa casa de 2 cômodos em que ele não conseguia andar, que ele andava de muleta e precisava de cadeira de roda, mas a nossa casa não tinha nem espaço para isso. Ele passava o dia inteiro em cima de uma cama, tomava banho sentado numa cadeira, entendeu? Porque a gente não tinha condições para sair daquela situação. A comida que a gente só comia se as pessoas levassem pra gente. Então não tem como as pessoas quererem me acusar de coisas que elas não sabem. Não tem como as pessoas falarem que eu sou, porque eu não sou. Tudo que eu tenho hoje, e olha que eu nem tenho nada, é por suor de trabalho, porque eu sempre corri atrás, eu sempre trabalhei, e o meu esposo, desde que a gente casou, sempre correu atrás pra gente ter alguma coisa. Entendeu? Então, enfim, é isso. Como eu disse, eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então, eu vou trazendo mais vídeos sobre a minha história. Eu quero abrir caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Quero gravar um vídeo de fatos sobre mim, porque eu gravei um, não gostei, apaguei. E é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, eu tô aberta a comentários. Podem deixar nos comentários aqui embaixo tudo que vocês quiserem saber sobre mim, sobre a minha história, sobre o meu relacionamento, sobre a minha crença, sobre tudo. Vocês podem estar perguntando. Enfim, eu estou aberta aqui para tudo. Eu decidi entrar para a internet, apesar dos comentários, apesar do ódio gratuito das pessoas, eu estou aqui e aqui eu vou ficar, porque eu decidi entrar e quando eu começo uma coisa, eu não sossego até eu conseguir. Então, eu tô aqui para tudo. Se tiver hate, vamos lidar com os hates. Se tiver comentários bons, vamos lidar com os comentários bons. E é isso. Essa sou eu, essa é a minha história e eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vai me acompanhar lá no meu Instagram, lá no meu TikTok, nas minhas redes sociais para você ficar por dentro de tudo, pra gente criar um laço, pra gente se tornar uma família, porque o meu intuito aqui é crescer, é conquistar pessoas, enfim. Um beijo, eu espero muito que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, venha fazer parte dessa família. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!